Bom, estamos de volta aqui no nosso mais um episódio diário da série Tudo sobre TDAH. A gente vai comentar aqui a continuação da leitura das características diagnósticas, mas como eu prometi, a gente vai ver aqui uma ferramenta de coaching que nós vamos fazer aqui agora, né? Então, se você tem um caderninho, uma folha de papel, tá? Se você consegue abrir dois aplicativos de uma vez e abrir o bloco de notas aí do seu celular, se você estiver assistindo e me estiver assistindo ao vivo aqui agora pelo grupo do Facebook, e se você estiver assistindo gravado aí, você vai pausar esse vídeo agora, né? E vai pegar um caderno, uma folha de papel, você aí dá esse tempinho para você pegar uma folha de caderno, uma folha de papel, para você fazer o exercício comigo, que é o exercício dos resultados esperados, né? O resultado esperado. É uma ferramenta de coaching que ajuda a você ter o foco mais amplo da situação, né? Para você entender que existem vários níveis de percepção. Eu acredito nessa ferramenta, que ela auxilia em vários sentidos, né? Para você ampliar o foco e ter consciência de que existem vários níveis de percepção em você mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode funcionar do seu jeito, né? Não quer dizer que se você é uma pessoa de atenção difusa, como a gente falou aqui no caso da característica da desatenção ou do déficit de atenção, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, agora eu estou acertando todas as vezes, eu vou continuar assim, muito bonitinho. O transtorno, ele se dá quando o indivíduo não consegue se adaptar ou não tem recursos para se adaptar em 3 pontos de vista. De acordo com a terapia cognitivo-comportamental, ela vê o acontecimento, o fenômeno, né, que ocorre no ser humano a partir de 3 pontos de vista, que é a tríade cognitiva, que é a percepção que a gente tem de nós mesmos, das nossas experiências, nossas memórias, nossos traumas, nossas capacidades, nossas habilidades também. O ponto de vista do mundo, do outro, das relações interpessoais, e ao ponto de vista do futuro. Então, a nossa percepção funciona dessa maneira tríade, né? Então, quando a gente percebe em nós mesmos, né, a nossa consciência ou a nossa mente sábia, como eu gosto de dizer, que seria para algumas outras escolas da psicologia, como a psicanálise, seria o nosso inconsciente, tá? A mente sábia, ela é a mente inconsciente, tá? Para você poder entender numa comparação mais popular, mais clara. Então essa mente sábia, ela interpreta, fazendo um scanner, né, escaneando geral ali, a partir de uma percepção, elas fazem um escaneamento geral nas suas memórias, que não é algo que está no seu cérebro, não. As nossas memórias não estão localizadas num compartimento ou num determinado circuito neural ou numa área específica do cérebro, não. As memórias são parte da nossa mente, elas são energia, elas nunca se perdem, elas são sempre presentes. Memórias dessa existência e de outras existências possíveis. A gente vai falar nisso um pouco nessa série, mas no meu canal você vai ter mais vídeos sobre essa questão. Então vamos lá. A percepção capta pela visão, pela audição, né, uma situação, e isso vai estimular os órgãos do sentido. Essa mensagem vai para o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai fazer, né, vai disparar as memórias, as funções mentais, as funções cognitivas, e o nosso scanner interno, ele vai, né, seria comparado aí, vamos dizer, ao nosso superego, que é onde está ali o ego mais julgador, né, o ego onde está ali as questões mais rígidas dos nossos aprendizados, o superego. Ele vai escanear, fazendo essa comparação, ele escaneia nossas habilidades, nossos recursos,
Ou seja, dentro das nossas funções da autoestima, que é a autoimagem e o autoconceito, onde estão ali, vamos dizer assim, virtualmente, né, armazenados as nossas habilidades, nossas competências, né, ou o registro de não tê-las, não possuí-las, não tê-las desenvolvidas, né, não tê-las desenvolvidas. Não sei se ficou certo, se foi estranho, mas enfim, você entendeu. Então, quando a nossa mente sábia não reconhece, ela cria o quê? Sinais para avisar a nossa consciência, tá? A mente sábia é inconsciente. Ela avisa a nossa consciência através de um código que são os sinais e sintomas, como está nesse livro aqui que está na minha frente, que deixa eu só pegar aqui, para todo mundo ver, vai ficar um pouquinho mais baixo aqui, mas está dando para ver. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, do Paulo Dalgalarrondo. Então aqui, né, fala sobre sinais e sintomas. Psicopatologia é a ciência que estuda os sinais, né? A semiologia são os sinais e os sintomas. Os sinais eles estão mais entre linhas do que os sintomas, né? Então é preciso ter uma percepção desenvolvida, né? Uma competência apurada para você interpretar os sinais dentro da sintomatologia, né? Que os sinais e sintomas é a semiologia, que é o estudo dos sinais e sintomas de um determinado transtorno. No caso daqui da psicopatologia, tá? Que são as patologias da mente, ou seja, os transtornos mentais. Um termo melhor aplicado são as desordens mentais. Então, porque esse termo psicopatologia é ultrapassado, né? Transtorno mental, desordens mentais ou desordens psicossomáticas são termos mais atuais, que remetem a outra percepção e traz um outro sentido. A gente aprendeu a falar a dieta mental, né? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso nos próximos episódios. Então, quando você, seguindo uma metodologia, quando você se informa sobre o conhecimento das múltiplas inteligências e as pesquisas que estão sendo feitas sobre isso, quando você entende que determinados sinais estão dentro dos sintomas, por exemplo, do déficit de atenção ou da hiperatividade, né, você começa a olhar de uma forma mais objetiva. E juntando isso aos resultados esperados, né, a ferramenta de resultado esperado do coaching, né, a gente começa a direcionar isso, né? Então, quando você desmistifica a visão do transtorno, o transtorno não é doença, não é incurável, é um momento onde a nossa mente sábia cria comunicação através de sinais e sintomas, como a ansiedade, a desatenção, a hiperatividade, o pânico, a depressão. São sintomas, né? São diagnósticos, mas que existem características de sintomas, como a gente viu nos episódios anteriores. Se você não viu ainda, clica na playlist aqui na descrição do vídeo, no link da playlist, para você assistir os episódios anteriores. No início eu vou lendo os sintomas, os critérios diagnósticos do DSM-5, que é esse manualzinho aqui, né, dos transtornos mentais, né, estatístico e diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, manual. Então, você amplia a sua percepção através do conhecimento. Não do conhecimento, não de focar no problema, né, do conhecimento, tá? E aí, eu vou focar aqui porque, né, aí eu vou concluindo, tá? Porque a atenção difusa, né, e as múltiplas inteligências forçam você a fazer conexões né, com vários temas, com vários pontos, com várias situações, com vários casos, com várias formas de se trabalhar a mesma coisa, né? Então é difícil? Não, né? Por quê?
Porque você pode desenvolver esses recursos, né? Através de conhecimento, prática e repetição. Então vamos lá. O indivíduo que tem a distensão difusa, ele tem uma questão mais a ver com o sentido, aquilo que aqui ele atribui sentido, fica mais fácil. Então, quando você percebe os sinais dentro dos sintomas, por exemplo, do déficit de atenção, onde o indivíduo está devagando, né? Tá devagando, tá? Ele fica mais devagar, mas ele está divagando. Ele está imaginando diversas possibilidades, até mesmo de acordo com algum ponto de vista ou alguma coisa que ele extrai ali de uma forma focada. Por exemplo, quando eu estava lendo e eu focava, em vez de focar na interpretação de texto, que não fazia muito sentido para mim, eu focava no desenho da ilustração do livro, porque eu copiava e melhorava o desenho no papel e lápis. Entendeu? Então eu divagava num tema que fazia sentido para mim. Então isso aí é um sinal dentro do sintoma, que a gente precisa estar aguçando a nossa percepção para ler esses sinais. E aí dessa forma a gente começa a entender o que é importante para a gente e o que a gente pode esperar como resultado através dessa ferramenta dos resultados esperados. Tá? Se esse vídeo ficar muito longo, eu vou pausar e vou fazer a continuação dessa técnica no próximo vídeo, tá? Mas vou fazer o possível é só para você entender. Depois você volta, estuda. Isso é um conteúdo para você estudar, cara. Não é só para você se divertir. Para você pegar um caderno, comprar um caderno para poder assistir e estudar esse conteúdo, voltar a repetir. Tá? Conhecimento, prática e repetição. Depois você refina as suas estratégias e conhecimento, prática e repetição. De novo, tá? Então vamos lá. Eu desenhava. Quando eu percebi que o problema estava muito intenso, e quando eu falei da história que eu defequei, me caguei todo dentro do carro do meu pai, que meu pai percebeu que era sério e me tirou da escola, aceitou que eu saísse da escola, que aí foi esse o meu desejo, eu pude focar em pontos específicos que faziam sentido para mim. Então eu consegui tirar proveito da minha atenção difusa e usar a atenção focada naquilo que fazia mais sentido. Porque eu tinha a capacidade da atenção focada quando eu ficava ali, em vez de estar lendo durante 2 horas, né, que seria o ideal na concepção do ensino tradicional, da expectativa rígida que a gente deposita no outro, seguindo a questão da padronização, né, que a gente falou na economia do cérebro e tal, na questão do cérebro ser desenvolvido para economizar energia. Mas o que é a energia? A energia é a mente. Então a mente é você não é o seu cérebro, você é a sua mente. E todo o conjunto que tem em você, não só o transtorno, não só o diagnóstico. É por isso que eu falei, até de uma forma emocionalmente agressiva, em alguns episódios anteriores a esse, sobre a questão do diagnóstico e da apropriação, né, da apropriação do diagnóstico, tá? Então, você desenvolve, você consegue perceber que a multi-inteligência, ela está ali. Eu seria uma pessoa que escrevo o livro, né? Inclusive eu tenho uma participação, né, num capítulo aqui, né, de um livro, que é esse livro aqui, sobre empreendedorismo, empreendedor campeão, as leis para atrair sucesso, né? Eu tô aqui, ó, cadê eu? Aqui, eu aqui, né? Aí eu aqui, olha eu aqui, né? É eu, é eu que é eu mesmo aqui. Então, serviu para alguma coisa. Então, se eu fosse escrever esse livro sozinho, eu ia fazer a edição, eu ia escrever, iria revisar, editar, iria fazer ilustrações, gráficos, eu iria fazer a capa do livro. Entendeu? Eu ia querer fazer tudo. Se eu não fizesse tudo, eu ia dar pitaco em tudo, né? Porque eu tenho múltiplas inteligências. Eu tenho tanto a inteligência artística quanto a inteligência científica e a inteligência prática
a didática de ensino hoje muito melhor do que era antes. Porque se eu tivesse vestido o rótulo do preconceito, eu não conseguiria ultrapassar as limitações. Então, será que a desatenção é um problema? O sintoma do déficit de atenção é um problema, gera problema. Mas se você focar só em fugir do problema ou evitar a dor do problema e não focar como uma ferramenta que a gente vai fazer, ajuda você a focar naquilo que faz sentido para você, naquilo que vai gerar prazer profundo em você e que vai estimular as suas múltiplas habilidades, as suas múltiplas inteligências. E foi nessa sacada que a luz se deu sobre a minha consciência e me tirou das trevas, e eu pude compreender que eu podia ser útil na minha vida, que aquele merda como eu me sentia poderia virar adubo, que é uma outra inteligência, uma outra habilidade que eu tenho, que é lidar com plantas. Eu faço compostagem, desidratação de matéria-prima, faço a terra a partir do lixo que a gente joga geralmente fora, de casca de banana, de fruta, de legume, de verduras, casca de alho, casca de cebola, borra de café, borra de chá. Eu reutilizo sustentavelmente isso e consigo direcionar o meu lixo orgânico, vegetal, às vezes até animal, alguns ossos que eu desidrato, lavo, seco no forno, né? Depois trituro. Isso tudo vira terra vegetal, terra que a gente poderia comprar no mercado. Além de ajudar na reciclagem, na separação do lixo, eu utilizo um conceito de sustentabilidade na minha casa para criar, para cultivar as minhas plantas, o meu pé de manjericão, né? Os meus pés de manjericão, o meu pé de manjericão tradicional, o meu pé de manjericão cítrico e meu pé de manjericão roxo. Também os meus pés de erva, de cidreira, de capim-limão, as minhas plantas que dão flores, as leguminosas e outras coisas que eu estou começando a plantar agora, né? De pimenta, meu pé de pimenta, meu pé de pimentão, né? E eu estou começando a querer plantar cítricos agora, em vaso. É possível fazer horta em casa em vaso, fazer pomar em vaso. Tem canais no YouTube que ensinam isso. E eu estudei isso também, para você entender a que nível vai as múltiplas inteligências. E o que eu aprendo com as plantas? Como a noção ali que um grande mentor meu, que eu estou focando muitos estudos nele, é o Bruno Gimenez. Ele trabalha desenvolveu a fitoenergética, a fitoterapia energética. E o que a gente pode aprender com as plantas? O que as plantas fazem? Elas cumprem a sua essência sem julgar a quem elas estão beneficiando. É um grande aprendizado que eu tenho com as plantas. Quando eu fico, às vezes, horas parado, olhando para as plantas, aprendendo com elas. Elas servem o mundo de várias formas, tanto na produção do mel, quanto na disseminação de sementes, né? É possível manipular as espécies, várias possibilidades. Eu aprendo filosofia com as plantas, de viver a minha vida servindo, cumprindo a minha missão, exalando a minha essência, sem julgar a quem eu vou fazer bem, porque o meu objetivo aqui é contribuir para o processo de giro da máquina evolutiva da nossa escola planetária, do nosso planeta Terra, que tem como função básica nos propiciar situações para o aprendizado. Então, em vez de reclamar da situação, pergunte-se a si mesmo: o que dessa situação, que é horrível, não tem como negar, uma situação ruim, o que dessa situação, por pior que me pareça, o que eu posso tirar de aprendizado dessa situação? Quais são as lições que eu posso tirar? Quais são as 3 lições que eu posso aprender com essa situação difícil pela qual eu estou passando? Então é uma forma de você mudar o seu mindset, né, que é a configuração mental. Então essas configurações mentais se dão a partir de crenças disfuncionais, que o indivíduo só funciona se ele for focado, concentrado, né, com o teu foco de concentração.
Se ele tiver atenção difusa, ele é diferente. Então ele não se encaixa na sociedade e ele recebe o rótulo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pensa bem nisso. E a gente vai começar a fazer a ferramenta no próximo vídeo. O link da playlist está aqui embaixo. Curte o canal aí, se inscreva, curte o vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.